Tadã! We are back! E hoje temos um novo projeto para trabalhar. Não é, Ricky? Isso é só que ele está a morrer para a vida outra vez com os testes. Okay. Até dia 8 deste próximo mês, he's dying. Yes. Estás mesmo com ar quem quer ir para o teu funeral. Mas pronto. Estou a tentar igualar o resumo com um bocadinho de distração ao mesmo tempo. Ok, na boa. Fica Mas de resto também vou fazendo testes. Sim, mas fica à vontade, não worry about it. Entretanto, nós aqui vamos fazer uma coisa antiga, que eu tinha um projeto de stickers que ainda faço intenções de terminar. E como eu estou sempre aqui a variar um bocadinho e já disse como é que este sistema funciona, vamos então pegar no meu antigo aviadorzito, arara aviadora. Já é um projeto que eu queria há muito tempo acabar. Isso não era aquele que tu querias fazer tipo aguarelas? Esta aguarelas correu estupidamente mal, coitado. Eu gostei do resultado. Pessoalmente. Estava engraçado, mas... Tem esse bater, só que ali eu tenho muito estudo a fazer ainda, problemas técnicos, infelizmente. Tenho muito problema técnico ainda que eu tenho que estudar. So now you're coloring it digitally? Just to see a difference.
My big potato. You're my sexy potato. Ai. Nestes momentos em que eu estou a questionar a minha vida. É que é assim, isto é a cena do sticker, já vem há muito tempo esta ideia. Isto foi um desafio por causa de uma situação na minha vida que aconteceu, sabes? Isto foi um bocado que aconteceu, esse tipo de situações. Tens uma pessoa que às vezes está-te dando o teu trabalho e tu ficas um bocado, ok, get a better option? Não, então, ok. Mas se eu passo seus carretes e então faz isto, ok, vamos lá ver se eu não consigo fazer uma coisa do início até ao fim. Bom, barros, ok, tenho aqui algumas coisas que ainda estão por fazer, porque primeiro são cumpridas até que me vale e tem o seu tempo. Mas esta dos stickers já vem há muito tempo, já é um projeto que eu tive que parar, mas por outras razões de trabalho. Se agora vou ver, então não falta muito, sabes? O que me falta pôr neles é um fundo, mas isso não há stress. Mas no fundo eu vou terminar isto. Um bocado também para a minha cabeça desligar-se um bocado daquele momento de há uns anos atrás. Eu acho que isto vai dar. Wiping the slate clean. Cleaning the slate. Sim, é um bocado cleaning the slate, sim, não há outro termo, porque realmente aquilo foi tão desagradável que uma pessoa pensa, então, mas, ok, querem ir por aí, vamos por aí. E realmente é um trabalho que eu gosto, mas tenho mais facilidade em fazer desenho animado, ou então animação, ou então ilustração de animais, do que seres humanos, mas estou-me a desafiar para que finalmente vá para a frente, não é? Mas vale a pena. Portanto, este bicho é dedicado a aviadores, como o pai esteve na parte da aviação durante uns tempos. Acho que é a Força Aérea, acho eu, agora não tenho a certeza e também muita coisa que infelizmente não vou ter mais a certeza. Mas eu tenho ali uma fotografia dele, na altura que ele estava. E uma coisa que nunca soube porquê, mas acho que também devia ter vindo dos genes ou qualquer coisa. Que é eu gostar de voar. Apesar de eu acho que se fosse mesmo pôr num avião agora, da forma como eu estou a pensar, I think I would like panic mode. Então se eu já apanhei o pânico, estava dentro de um Tesla, o homem começou a acelerar e eu was like, oh god, why? 3 segundos aquilo foi aos 100 km, assim, bom, eu hoje que não tenho coluna. It's the day that my soul leaves my body forever. Onho. Queres mesmo que eu tipo, me chame um Uber e peça mesmo aquele específico e eu diga assim, ai meu cara, ainda tem o seu Tesla. 2 euros, porra. Então, fiquei assim tão feliz quando apanhei um Tesla 2 euros. Eu assim, oh, é já. That was fun. Mas pronto. How to die inside. You just enter a Tesla and decide that everything has to be 100 freaking miles an hour. Final de calma e somos completamente sem Bolas, eu tenho que ir mesmo à casa de já não aguento mais. Licença pessoal, ir à casa de já não aguento mais. Até já pouco.
Didn't sound extra gay, honey. I love you. Já te apareceu? Hã? Já te apareceu? Não, eu contigo, eu nunca mais vou fazer isso, porque tu parece que No, levaste seriously, is it gone? Quer dizer, está mais levezinho, mas a próxima vez não faço essa piada. Podia ter pedido. Eu não vejo. Não, Certamente. pois, mas tu já sabes como é que tu és mais chill com isso. Eu já não sou, eu estava na brincadeira contigo e isso perdeu a nada. Vamos lá ver esses bracitos do bicho. I actually have this game. Qual? So do you. Sim, é muito mal dizer que este de vez em quando perco facilmente a paciência e começo a sentir-me bué, tipo, like I'm stupid. É engraçado, eu não sei se isto acontece com muita gente, mas há certos jogos que eu deixo de jogar porque com o facto de falhar tantas vezes sinto-me. I feel that way too. Sou um bocado mau, tipo. You are not wrong. Por exemplo, Sometimes when I get lost in a level, I stop, and sometimes I forget that the game exists. And then when I finally end up like getting a bit of a, you know, pika to actually play the game again, I pretty much either remember how much it frustrated me and I stop again or just start over, or I pretty much get over the level that I was having trouble with the last time I played, and I would feel so stupid afterwards because apparently it would have been so elementary. Não é só isso, sabes? Eu acho que é tipo. Sim, também pode ser. No teu caso é essa situação, mas é naquela de. Menos para mim, a minha ideia é mais. Ok, eu sei fazer certas coisas e tal. Eu acho que isto é um trauma. Eu acho que sou a madame dos traumas nesta família. Acho que é aquela coisa de. Como já experiência um bocadinho a cena de being called an idiot and useless and all that shit. No, you're not. I know, shut up. Let me finish my idea. One. E depois uma pessoa não ser capaz de fazer aquilo, fica um bocadinho like ingrained in the brain that you're useless. Então tipo, primeiro que ultrapassa aquela cena, começa a ser mentalmente bué degradante e tentas. Imagina, eu tive uns tempos com o Shovel Knight e houve outro, agora não me lembro não, mas a sensação está sempre a falhar aquele nível over and over and over, puxou-me tanto para a cabeça que tipo, não consigo, não vou dar mesmo ao trabalho, emocionalmente. You just retire temporarily from the game. Not for good. Yeah, chegou a um ponto que mentalmente o meu cérebro diz, não, I'm done being called stupid. Ou então ver-me a ser estúpida, sei lá, qualquer coisa assim que me puxou num lado negativo. E é engraçado porque eu, quer dizer, não tenho muita piada, claro, mas de uma certa forma é irónico, porque tipo, eu adorava aquele jogo, mas deixei de gostar por causa disso. Long behold, Is there any example you can think of? Olha, este aqui do Shovel Knight, por exemplo. Estou a ver do Shovel Knight dos Game Grumps. E realmente, eu queria ver o jogo, queria continuar o jogo, e aquela sensação de every time I fail. Não dá. You have no one to judge you anyway. Not now. Não é
não é só, é exatamente, o problema não, tipo, eu não preciso de ninguém fazer judging. A parte mais lixada é tu próprio fazeres judging a ti próprio. Isso é ainda pior. I keep trying to get you to learn to be more patient with yourself. Amor, ok. E kind of giving that a bit of given. Estás a perceber? Mas o problema é quando tens isso demasiado ingrained in the brain. Não é assim tão fácil. Quem dera a mim for fácil. I'm going to ingrain it in your brain, man. And you're gonna drill. Slowly but surely. É, ok, vais fazer o quê? Vais enfiar cá para dentro como se fosse o barbequinho lá do meu pai? That would be fun. Well, slowly but surely. Sim, I hope. Por exemplo, eu acho... I hope that the more time you spend with me, with my mindset, the more you get used to it. Sim, não é por acaso que certas situações têm mesmo de ser mentais, tipo, tem mesmo de ser com a habituação das pessoas certas à nossa volta para melhorarem a nossa vida, disso é sem dúvida. I know, man. Sorry, dá sono. É o que dá, eu só ter que acordar àquela hora já está a falecer para a vida. Mas pronto, isto agora foi um bocadinho down to earth, a bit too much. Yeah, don't worry about it. Não, mas é um que faz... Sometimes people like it like that. Claro. Eu também curto, mas às vezes há momentos que eu fico um bocado... Era isso tudo, parece entende? Como é que é este? Não é este. Agora tenho que encontrar onde é que está alguma coisa. Não sei que se lixe. Mas pronto, chega a ser assim, esse tipo de mentalidades que é... Uma pessoa tinha sempre isso, imagina. É o problema do sistema de repetição, sabes? O problema máximo ali é a repetição. Tens sempre muita gente a repetir o mesmo, muita gente. E chegas a um ponto de... É esse processo que fica sempre na tua mente. É naquela de, ok, isto é a realidade. É. Au. High five, estás a ver o que eu estava a dizer? Tu ias conseguir? By the way, honey. Oh, sim, daquele tipo bué deafening. Foi bué alto, yeah. On the left. Yeah. Eu não sei porquê, está cada vez mais a acontecer. Eu não sei se eu estou a ficar surda, mas... No. Eu percebi. Eu também já tenho toda a hora. Honey, percebeste onde é que eu quis chegar? Honey. Don't make me say things online, please. Vai. Não é? Ok, já percebi, ok. Estou a ir buscar as meninas. Hold on. Já voltamos, pessoal. Deem-me só uns minutos.
Ok, we're back. Pronto, então nós estamos a ver aqui uma coisa, estamos a também ter uma conversa privada. Nós estamos aqui a ver uma curiosidade que nós possivelmente vamos ter mais uma loucura para fazer. Se chama... nós somos nós dois, eu e o Ricardo Esteves, somos bastante grandes fãs do Sr. Terry Pratchett. Eu ainda agora comecei. Sim, mas tu... Sim, mas tu já sabes que quando começas a gostar de uma coisa, tu começas tipo, yes, becoming a fan. Pois. E, pelos vistos, recentemente saíram novos livros, quer dizer, novos livros, entre aspas, mentira. Novas capas, são reedições dos livros do Sr. Terry Pratchett, que infelizmente, coitado, God rest his soul, faleceu em 2015, dada a doença dele prolongada. E nós estamos aqui a ver coleções de livros que já há muito tempo foram vendidos e nós estamos a tentar encontrá-los. Encontramos oficialmente o site que se chama The Squirrel Emporium, que é onde estão vários produtos pessoal, das coisas do Terry Pratchett, com o The Squirrel, entre outras coisas. E encontramos aqui novas versões. Neste caso temos aqui uma coleção que nós os dois temos juntos, que é a da versão de Witcher's Paperback Collection, e estamos a tentar arranjar que é a coleção que se chama The Wizard's Paperback Collection, e em princípio será a última, que será The Death Paperback Collection. Então vão ser divididas por grupos. Com esta nossa malqueira, possivelmente ainda arranjamos estes brinquedos todos. Se bem que nós somos fãs de leitura. Mais a coleção do Death do que do Wizards. Não. Só temos interesse no... Não, tu tens, filho. Eu vou para o resto do grupo. Não, pois, ok, tu. Mas para mim, o que me interessa mais é a sequela do Color of Magic, que é o Like Fantastic. Eu acho que ainda fazes mal em só escolheres pouquinhos, porque isso aí... Tu descobriste a partir dos Game Grumps? Não, os Game Grumps... Não, por acaso este foi uma filha de um familiar, foi de um amigo, neste caso família, que mostrou esses livros. Eu já era assim fã de Harry Potter na altura, já estava na onda de Harry Potter há muito tempo, que era este bicho tão horrível em termos de desenho. E então, o que é que aconteceu? Eu vi aqueles livros e fiquei por acaso um bocadinho estúpido na altura, mas fiquei simplesmente fascinada com a capa. Não tinha assim grande pensamento e achei piada. Simplesmente a capa, não fazia grande ciência ali. E aquilo estava em português na altura, não estava na língua original, que é inglês sim, inglês. Inglês britânico, neste caso. E eu não sei porquê, foi naquela, olha, vou lendo isto. E realmente a partir daí apaixonei pelo mundo do Terry Pratchett. Foi o mesmo amor à primeira vista. O problema, mais metade dos livros eram raríssimos de se encontrar naquela altura. E eu era miudinha e não tinha grande noção como é que eu havia de apanhá-los, portanto... Fiquei pelas versões portuguesas que eu tinha. E ainda assim são quantas? Deixa-me cá ver. Então. Ok. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foram bastantes. Até 7 livros dele em português. Que na altura aquela empresa tinha feito a versão deles em português. Não fez mais do que aquelas. Apanhei grande tristeza. E então fiquei por ali. Fast forward to 2022, de repente começa a haver uma onda daquilo de novo, ou seja, as reedições. E eu saber que o homem faleceu, fiquei assim a questionar. Isto deve ser obra da filha que deve ter pensado, bora, mas é. E também deve ter sido por. E os filmes que nós encontramos primeiro? Não é só, e não é só isso, eu desconfio que assim tenha sido a filha e o Neil por causa do Good Omens. Porque desde que saiu a série de Good Omens, veio tudo o Terry Pratchett ao de cima. Portanto, a minha ideia é, desde que houve essa situação, que todo o material que ele tinha está a voltar outra vez a ser vendido. Yeah. O que para nós, que eu já sou fã desde miudita, e se o Ricardo está a começar, eu acho que é isso que nos está a puxar muito para voltarmos a ler aqueles livros. Antes de conhecer a Mariana, já tinha um bocadinho de interesse por causa dos poucos snippets que eu vi das versões animadas e live action de Discworld. É engraçado, tu tinhas mais conhecimento disso do que eu. Que havia muita coisa, como eu não tinha tanto acesso, não é tanto acesso, mentira. Para aqueles curiosos, o que eu estou a falar é um filme animado do último do livro Hogfather, que é basicamente é um filme de Natal tecnicamente, em live action, com o Ian Richardson como a voz da morte. E temos 2 filmes animados de Discworld. Um é baseado no filme das bruxas, Weird Sisters,
E no filme da morte, e no livro da morte, Soul Music. Isso é giro, Nos por dois acaso. deles, a voz da morte é o Christopher Lee, o lendário Christopher Lee. God rest his soul. May he rest in peace. Não, Rest in Awesomeness, que esse homem era brutal. Não, estava a fazer uma referência ao Weird Sisters, por acaso. Like Granny Wimple. May she rest in peace. Eu sei, também, mas a atriz que fazia dessa personagem também já faleceu. Okay, never mind. My brain farted. Never mind. It was a reference to the book. Esquece. They keep saying that all the time. I'm a dumbass. You know how I'm a dumbass. Sorry. May he rest in peace. May she rest in peace, yes. Meu Deus. Não, mas por acaso, muito bons atores. E ainda assim foi a comunidade britânica, se vamos ver. Yeah. Por acaso, mais metade daquele pessoal do teatro britânico, comunidade britânica. Though in terms of like, of course in terms of aesthetic, I would have really liked if there was. I would want the books to match at least. Like, let the Color of Magic have the same cover style of Life Fantastic. Tecnicamente tem. Olha lá. As novas versões têm, vê lá. Olha lá o que é que está. Espera aí. Don't bullshit me. Look. They would be too small. Olha lá. É o mesmo estilo. Não, estou a falar das que nós temos e as que nós queremos ter. Sim. Por exemplo, Color of Magic é uma edição diferente e é muito mais pequena e é uma cava um bocadinho pequena. Tu nunca tiveste aquela sensação de Death the Kid? Ok. Tipo, simetria ou estética. Sim, estéticas. Quer dizer, depende muito da altura. Não posso dizer tipo que sim ou que não. Não, mentira. Acontecia, mas é isso em termos de cores. Quando era miúda, eu acho que... Não sei se isso tem a ver com ADHD ou OCD, whatever. Mas que me fazia uma confusão, as cores não estavam por ordem. Então eu, tipo, imagina... Eu estava ali perto daquele sítio onde é o armário das bebidas. Estava noutra posição. Foi esse ou o outro? Não, acho que foi aquele que eu meti debaixo, a perna debaixo do armário. Very minimal shades of OCD. Very minimal. Não, mas num instantinho, vou-te só te explicar. E tipo, nessa altura eu tinha bué canetas daquelas antigas, marca branca e depois marca molinho e isso tudo. E eu adorava passar horas, time after time, a arrumar as coisas por cores. Tipo, adorava, não sei porquê. Acho que aí veio uma tendência de OCD, mas está bem. Era uma das coisas que eu adorava fazer e estranhamente me relaxava. Desde a criancinha entretida a pôr as coisas por cores. For some reason. Cute potato that has sometimes OCD issues. And apparently I do too, slightly. Very minimally. Não há stress, para mim também ok com isso. Didn't stop me from dating you, so... No, that's not the problem here. With how different the book, specifically the Color of Magic is from the rest, I'm worried that we're not going to get the Life Fantastic properly. Como assim? Não sei se vamos ter The Life Fantastic da mesma maneira que temos o Color of Magic. Não vamos. Não? Por isso que eu estou a dizer, vais ter que arranjar aqueles gajos todos. Ok. É preferível. Ok. Love you. Love you too, Angel. Mas eu digo-te sinceramente que é preferível fazeres assim. Estás a assumir que o grupo vai ficar diferente e accept the way they are. Of course. Porque é preferível do que uma pessoa estar a ficar desapontada com alguma coisa. Mas pronto, isso é que é os nossos gostos, assim, nós já vamos nestas aventuras. Agora em relação a jogos. Como nós estamos a dizer, certos jogos têm um impacto interessante sobre nós. Por exemplo, quais são os jogos que te fizeram mais impacto contigo, Ricardo? Jogos que me fizeram mais impacto? Aqueles tipo tear-jerking almost. Ratchet & Clank, Jack, Sonic, more than Mario, unfortunately. At the time I was more of a Sonic person. PS2 Sonic person. Eu era mais Final Fantasy X e o 12, mas sim. O jogo do Shrek 2. Os jogos
gozar, aquele jogo é fixe. Sorry, mas... Não estou a gozar, aquele jogo é fixe. Epá, coisas que o Shrek não sei, já não consigo. Tão bom como o filme em si. O filme sim, não é fixe. E o jogo também é fixe, tem boas mecânicas. O que é que eu digo? Somebody once told me the world is gonna roll me. Eu gosto da música, shut up, it's fun. Taifu Wrath of the Tiger, it's a DreamWorks PlayStation 1 game that I got from my cousin, actually. What else? Mas sem explicar o porquê de fizeram tanto impacto. Fighting games as well. I loved fighting games. My first fighting game was actually Tekken 4. Universally known as one of the worst, unfortunately. But I liked it. I liked the costumes, I liked the stories, I liked the Tekken Force mode. Tekken Force is basically a beat-em-up style gameplay. You play as one of the characters you selected. But yeah, Tekken 4. I also obsessed, like many of the... Malta no meu ATL eram obcecados com jogos de anime, especialmente Dragon Ball. Eles tinham a lendária série Dragon Ball Budokai Tenkaichi, ou seja, aquele jogo 3D onde tu tens um roster quase infinito de vários personagens. Sim, estou a ouvir. Porque é Dragon Ball. Tem demasiadas personagens. E também temos... Mas para mim o meu favorito era Naruto Ultimate Ninja. Eu tinha o 3 que era fixe. Adorava o 3, especialmente os supermodes que nós tínhamos. Eu era obcecado pelos supermodes do Naruto e do Sasuke. Mas isso dá para perceber porque sim. Porquê? Because they looked fucking awesome. Lord, careful with the swearing. Sorry, we're on Twitch. I know, but still, what the hell? Sorry. Clean a bit, at least a little bit. Sorry, I forgot we were on Twitch. Thank you. Mas jogos de luta. E também, eu não sei se temos por aí, pessoas que cresceram com a PlayStation Magazine e que tinham a PlayStation 2 e os discos de demonstração com aqueles demos de vários jogos. Eu descobri jogos muito fixes. Nunca cheguei a comprar alguns, infelizmente, mas comprei outros. Consegui comprar outros. Por exemplo, Sly. Eu era grande fã dos jogos do Sly Cooper. E tu, amor? Eu, sinceramente... Sly Cooper, não? Not really, don't kill me for that, but no. Don't divorce me because of that, but no. No. The thing with Sly Cooper is that they're stealth games. And I like them because of that. Yeah, it made me feel smarter when I finally got used to the game, to the way the game played. I had to blend into the backgrounds and stuff. Yeah, you're talking to a wife that stealth means crap to me. I cannot deal with it. But yeah, I really loved Jak and Daxter though too. I had Jak 2 and 3. I wished that I could. At the time, I didn't really focus too much on the games specifically, but I did like the Ratchet and Clank games. And when I finally wanted to figured out how awesome they were, I never got my hands on them. The only way I could do that is through the PlayStation Now program, and I don't know if it's actually worth it. You know that programs like that are basically just the network holding games hostage, and we have to pay an X for them every month. You know, I prefer to buy the games themselves rather than let the company hold them hostage. You know? É por isso que quando eu tenho certos jogos eu tipo, yeah, I'm just buying them, I don't give a shit. Yeah. I'd rather actually buy the games straight up. Unfortunately, I couldn't find the proper Ratchet and Clank games on the PlayStation Network. Only the PlayStation 3 versions, but they don't have crossplay.
they're not backwards compatible. No game is backwards compatible with the PlayStation 4, which makes sucks. no sense. Which makes no sense, mas pronto. Yeah, like, what is with Sony? I don't know, ask them. I don't know. And it's a wonder that Terry hates them so much. Mas pronto, no meu caso, os meus main e childhood lovelies sempre foram o... Esquece, Final Fantasy sempre foram os meus Final Fantasy X e o 12. Não, para mim, a única ligação com Final Fantasy que eu tinha quando era puto era Final Fantasy VII. VII não. Mentira. I didn't really care that much for Final Fantasy back then, unfortunately. Porca. The only connection to Final Fantasy I've ever had was a demo that I fell in love with for Final Fantasy X2. Please don't kill me. Meu Deus, o X2. Aquilo, é assim, eu já ouvi pessoal a dizer que aquilo estava... Não sei até que ponto isto é verdade, don't quote me on this one. Mas que aquilo era universalmente odiado por ser just... I know, fangirling business. One good thing about it, though, 2 words. Dress sphere. The Garment grid system, you know what it made me think of? Magical girls. For some reason, I had a bit of a fascination with magical girls. Like the concept. Sure. Sailor Moon, Doremi. Ah, sim. Doremi. It's cute, isn't it? Has the heaviest thing I've ever met in my life. Yeah, mas de qualquer maneira, tipo, eu sempre tive um fascínio pela genre de Magical Girls. Portanto, quando eu vi aquela cena do Final Fantasy X-2, que tu, basicamente, consegues mudar tens um job system, basicamente, que tu consegues trocar os jobs de cada personagem durante o combate. Imagine if they had the stripper one. By the way, a Yuna é singer, por default. Stripper. I'm sorry. É nossa. No, don't. Okay, I'm kidding. Come on, I'm kidding. Mas já, ela tem... portanto, temos as 3 personagens principais, que é a Yuna, a Riku e a Pain. Pain in the ass, que é qual às vezes é. Quem? A Pain é próprio pain in the ass sometimes. É mais daquele tipo... A Pain é mais bearable do que a Riku, por acaso. Ouvi dizer que a Riku é um bocadinho irritante. Don't say that! Opa, mas essa... Não estou a dizer por mim próprio. Eu sei, eu já ouvi falar disso também. They basically have the personality of the Powerpuff Girls, the 3 of them. But anime. Kind of. Mas yeah. Riku is a thief. She looks like a stripper thief, porque eu, quando vi o design dela, eu fiquei tipo, couldn't you be more naked, child? Can I finish? Sorry. Riku is a thief, Yuna's a gunner, and Pain is a warrior. But you can not only can you switch the jobs between them to have each other's jobs, but you also have access to other different jobs. We have White Mage, Black Mage, Dragon Lance or something. I don't remember Gun Mage, for example, yeah. Black Knight. Black Knight. Cavaleiro Negro, sei. Yeah, basically. Notas que eu realmente ignorei completamente aquele jogo. But yeah. But it's an interesting system. Honestly, if they put it in another different game, it would have been pretty cool. Characters with modular, like, appearances and skill sets. Não sei, eu sempre achei aquilo um bocado forçado. E a forma como eles fizeram o design fica um bocadinho... I just can't. Não me levem a mal, mas não. Porquê tens de ficar mesmo no meio da... Fala com a tua filha. Não sei. A cadela geralmente é tipo... Hi, Dad. Hi, Mom. You know how she is. Okay, mais jogos. I haven't finished. Let me finish my part. Sorry. Ou já tinhas acabado a tua? Ainda não acabei. Desculpa. I had many. Never mind, sorry. Eu quando era puto. Mentira. Eu disse que PS2 era... I was a PlayStation 2 person, but only by default, because the very first gaming experience I've ever had was a small Game Boy Color. My turquoise brick, as I usually refer to it. Bitch, eu por acaso eu queria esse. Não, eu queria Lima.
Na altura eu queria o limo. O turquesa é bué. Limo? Vai para aqui para o que eu tenho que ir a casa. Vai tu para aqui agora, troca. Oh, but I would want to talk to you. Eu sei, eu tenho que ir a casa, vem. I know. So, how you guys doing? Why do you sound like you're creeping out? I don't know. I don't know what to say. Ora bem. Portanto, mas já, como eu disse, a minha primeira consola de videojogos, tecnicamente, foi o meu tijolinho turquesa de um Game Boy Color. Eu tinha lá jogos como The Lion King, Ant-Z Racing, and I also had a couple of bootleg games that I found in Feira da Brandoa, such as a very basic, very dull-colored Sonic game, bootleg Sonic game, that I bought in Feira da Brandoa. And I thought it was a Sonic Advance game for the Game Boy Color, and I was duped. It was as advanced as your titties. I was ripped off. Oh. Straight up. Oh well. Sometimes that Mas já, happens. o único jogo legítimo que é bom que me deram foi o Donkey Kong Country. Não sei se foi o Donkey Kong Country 2. Acho que foi o 2. Donkey Kong Country 2 que o meu primo Renato me deu quando eu era pequenino. Também tinha um jogo do ET que posso dizer, do que eu me lembro, é ainda mais injogável que a versão Atari, que toda a gente detesta. Mas já, entretanto, consegui uma PlayStation 2, consegui jogos daqueles, e sou das poucas pessoas que tinha um iToy. Alguém aqui lembra-se do iToy? Eu adorava as personagens do iToy. Especialmente as raparigas, mas... Pois. Ai, o meu toy. Não, mas tu não te lembras do iToy? Da PlayStation 2? A câmara. A verdade seja dita, não foi uma coisa que me puxou muito. Mais depressa. Sim, isso é teu. Peanut butter. Oh, tu me comprou destes. Are you kidding me? You don't like them? Did you ever try? I tolerated them, but I didn't love them. Oh, não foi minha culpa. Para a próxima podes comprar os de caramelo se houver. Sorry. No, it's okay, it's not your fault. Because... Hey, I want some of that muesli. I want some of that muesli. No, it's mine. It's my food. I'll start you. Clusters. Lembras de comer clusters? Já agora, favorite cereals, chat. Espera aí que não deixas acabar. Okay, sorry. Tá. I'm sorry. Acaba a tua parte, depois a seguir cada um. Ok, falamos de sistemas diferentes então. Que tipo de sistemas é que tu tinhas? Como assim, sistemas? Sistemas de entretenimento. Ok, então é assim. No meu caso era Game Boy Color, que, coitadito, foi até os últimos jogos que aquilo tinha até fritar, literalmente. Same. Ah, A minha credo. morreu eventualmente. Que dor. Não, é que não estava a esperar que aquilo tivesse o prazo de 15 anos. Literalmente aquilo tinha prazo de 15 anos. Eu que vejo aqui... Não estou a brincar. O Game Boy literalmente queimou por dentro. Eu senti um cheirozinho e eu... E eu assim... Tan, tan, taran, goodbye my dear friend. E eu disse quanta shit. E eu na altura, o último jogo que eu tinha foi o Zelda Oracle of Ages. Eu só sei que vejo o Oracle of Ages a desligar-se e aquilo tudo a queimar-se. Eu... The pain is real. Dude, that must have been fucking traumatizing. Não, chorei, Bobby Ranha. Tipo, pela primeira vez eu conheço uma consola que tinha tido os seus acidentes, certo? Mas naquele preciso momento, vê-la queimar-se, eu fiquei tipo...
A minha infância foi ali para o lixo, tipo. Claro. E agora estava supostamente a minha Playstation a querer fazer o mesmo, Playstation 2. Hey, if it makes you feel better, you can give me a list of the Game Boy Color games that you have, and I can purposefully get an emulator for Game Boy Color and see if you can play them in that emulator. É muito mal dizer, só me lembro pela cor pelas capas, porque há muitos que eu já não lembro. Porque eu só tinha coleções da Looney Tunes. Oracle of Ages. Eu era para ter o Oracle Seasons, mas na altura não se podia em termos financeiros. Bootlegs not included. Please no. No bootlegs. Tinha muitas cenas dos Looney Tunes. Tinha Woody Woodpecker. Tinha o Hugo, apesar daquele seca como o raio. Eu tinha o... Que era tão suicida. Um jogo bué estúpido que era o Hugo Bakazum. Acho que era esse mesmo que eu tinha. Era um jogo muito... Tem um nome muito estúpido, mas era um jogo de corridas boas. Agora, chat, fãs de Buzz, dos jogos familiares de Buzz, não estou a falar só dos de trivia. Estou a falar daqueles sorteados que eram de... Tinha macacos, tinha robôs. Eu era dos robôs. E tu, amor? Também. Não? Buzz? Não, por isso. Não tinha paciência. Buzz Junior, esquece. Nem que fosse Buzz Batata Frita, eu não tinha paciência para esses. Não é de lá. Então... Eu tinha até mais a coleção, pois eu tenho que dizer quais são. Porque aquilo apanhava-se quando tinha mais descontos na altura. Pois eram os Pokémons, o Crystal, o Yellow, o Gold. Para mim, Pokémon não me ligava muito até o meu primo, até eu receber a minha Nintendo DS, o meu primo deu-me uma versão do Ruby. E depois eu tive o Pearl para a DS. A partir daí, acho que fiquei preso num sítio e eu fiquei completamente assustado. Deixei de jogar. Depois a minha Nintendo DS ficou caquética e nunca mais joguei aquilo. Desculpa, ficou caquética, tu te imaginas. In the times when I was trying to be useful for humanity, I died. No, don't start. Don't do that. Don't do that. But yeah, a lot of technology that I get my hands on end up going on the fritz for no fucking reason. You were not careful with your technology. You got the beating from your technology. Então, the technology got the beating for some reason. Oh, but then again, I was pretty aggro with the touchscreen sometimes. É sério, ainda consigo ver que tu és um bocado aggro, mas pronto, ninguém pode reclamar, né? Deixa lá ver. E o primeiro jogo de Kingdom Hearts que eu joguei de todo foi para PSP, é o Birth by Sleep, e eu apaixonei-me. Mas depois aprendi como é que era a história e fiquei um bocadinho pé atrás com para além do 2, porque ouvi dizer que o 1 e o 2 são os melhores. Apenas esses dois. E o Chain of Memories para a Game Boy Advance é engraçado, simplesmente pelo sistema de jogo. Card-based, deck-based fighting style. Mas são mesmo esses três. A partir daí, a história... Don't want to be more drama queen? Yeah. Tu, já sei, tens um ódio pelo que aquilo se tornou. Não, é tipo... É mais pelas pessoas que me apresentaram o jogo em si. Não quero estar assim a dizer as coisas desta forma, mas... Digamos que as pessoas em questão que me apresentaram aquele jogo conseguiram fazê-lo tão enjoativo, tão que eu tipo... Não, I just can't deal with it anymore. É mais assim, não enjoem as coisas, eu consigo suportá-las. Enjoem, tchau, já não tenho interesse nenhum. We can always... I have a collection of all the games before Kingdom Hearts 3. That's all I have, that's all I'm going to get. Because 3 and 4 don't seem very promising to me. We'll at least play Kingdom Hearts 1 and 2. If you want. We can always start over. É um bocado desenjoar, talvez é mesmo tipo... Yeah, para desenjoar. Adiante.
Ok, então a cena é. Para além da minha na altura a minha console foi de vela, houve a situação. Pronto, o Game Boy. Game Boy. Não, desculpem, estou a tentar concentrar-me ao mesmo tempo. Game Boy. Portanto, Game Boy depois foi a PlayStation. E foram os Final Fantasies. Os outros, ou são os únicos principais. Que é o 10, o 10-2. Não, o 10-2 mentira. O 10-2 não. Era para ter esse temporariamente, mas depois, né? Mandei que dar uma volta. Tive o Final Fantasy XII, que houve muitos anos que eu fiquei presa naquilo. Não estou a brincar que fiquei muitos anos presa naquilo. E cheguei a um ponto de desistir, mas depois agora, recentemente tenho a Switch e estou a conseguir voltar e a perceber aquele jogo. Já na zoada. Nessa altura foram também os Narutos. Foram os Onimushas também. Oh, Onimusha. Eu, um bocadinho mais recentemente, quando eu entrei para gostar do FL, comecei a gostar mais de certos tipos de jogo onde tu focas nas ações da personagem e tu matas os personagens, tipo, very straightforward, tipo, beat 'em ups, character action games. Eu era grande fã de God of War. Quase não prestei grande atenção a Devil May Cry. Infelizmente. Não só me apercebi recentemente do awesomeness de Devil May Cry. Which is a crime. I know, I am sorry. I place myself in penance. But I know now the error of my ways. And I am in love. Yes, Sky Daddy, we know. Mas também tinha alternativas. Onimusha, só ouvi falar do Onimusha 3 e o único jogo de Onimusha que eu tinha acesso era o Onimusha Samurai Warriors, que era basicamente um platforming fighting game. Era bem estranho. Almost Smash-esque. Mas era um jogo de luta bem estranho. Mas já. Yeah. Também havia outros jogos semelhantes. God of War, obviously. Mas os únicos jogos de God of War que eu tinha era o... Estou a pensar. O jogo da PSP. Só mesmo esse. Amanhã é quarta? Hum? Amanhã é quarta? Acho que sim, porquê? Já respondeste qual é o Rui? Não.
Games. Hum, Game stuff. ok, então. Character action games are good. I love beat 'em ups even back then. Eu já não sou assim tão fã de beat'em ups, eu acho, às vezes. Depende muito. Não, espera lá. Dependendo do jogo. Por acaso Knights of the o. Round. There's... Captain Commando. Me. Final Fight. Nope. Punisher. Nope. I'm just disappointed. X-Men. The original arcade game. Eu acho que é assim, assim. Turtles in Time. Isso não é o que tivemos a jogar Teenage Mutant recentemente. Ninja Turtles and Turtles in Time. I love those games. Sim, tu és o fã do Azento. Teenage Ninja Ninja. Eu também adoro os X-Men. Também o jogo dos X-Men é fixe. Imagina uma mistura entre os dois. Eu ia querer, se isso já não fosse assim meio fuckery. E também nós temos o Shredder's Revenge. O Shredder's Revenge é bué fixe. Então é isso que nós vimos, sim. Isso nós jogámos até. Yeah. E eu acabei. Eu estou a ouvir. Mas yeah. De qualquer maneira. No que toca a jogos, também tinha jogos bem interessantes. Eu queria um jogo portátil, de vez em quando, só para levar para viagens. Depois meus pais compraram-me uma Nintendo DS. Costuma ser uma tradição, tipo, conseguir videojogos, consolas de jogos no Natal, do que qualquer outra coisa. E eu do nada, um bocadinho antes de te conhecer, eu pedi, mais ou menos no gozo, uma PlayStation 4 para o Natal. E eu fiquei bastante parvo quando eu finalmente recebi. E recentemente também fiz uma estupidez e pedi uma Switch. Deram-me. E a minha mãe, com lógica, comprou uma Switch com o Super Mario Odyssey. Hello? I'm listening. Sorry, you're not. Sometimes you're a little unresponsive. Does not mean I'm pretty focused. É o que eu digo. Uma das coisas que eu já expliquei mil e tal vezes. Just because I'm not saying anything doesn't mean I'm not listening. Yeah. E entretanto também tive uma PS2, para além da Nintendo DS. Oh, PS2. Eu tinha Invisibles, eu tinha muitos jogos estranhos. Tinha Dissidia Final Fantasy, para começar. Estás a ver Dissidia? Não. É o jogo de luta do Final Fantasy. Tinha vários personagens principais. Tinha um elenco de personagens principais de Final Fantasy e jogos assim. A minha mais a cena era. Tinha aquele grupozinho de jogos. Era a minha infância ali. Porque é engraçado. Os jogos para mim. Final Fantasy e companhias limitadas. Foram mais porque era um mundo diferente. É uma coisa que se representava uma situação alternativa. Um mundo alternativo, uma coisa onde eu gostaria de viver. E aquilo para mim alimentava muito a imaginação. Então eu vivia dentro daqueles mundos, jogava aquele jogo. E assim, na primeira vez que eu obtive uma PlayStation, acho que foi um deal entre mim e os meus pais. Era, eu passava aquele ano com 100 negativas e conseguia a PlayStation. Oh, I was happy. I did it with flying colors. I got the PlayStation. Oh, it was worth it. Yeah, same here. I think I got some games when I got a good game, a good grade. I remember specifically the first time I ever played Guilty Gear. It was Guilty Gear XX Accent Plus for the PlayStation Portable. I loved that game, and I was a dedicated Millia main. E também foi aí que eu descobri o BlazBlue também.
Eu tinha o Calamity Trigger, que era o primeiro deles todos. Depois tive o Continuum Shift to Extend. E a partir daí também tive. E também tive o Darkstalkers Chronicle, The Dark Tower. Que era uma coleção dos 3. Ok. What about you? What kind of games did you have on what kind of consoles? Bem, tirando essas duas consolas que eu tive durante muito tempo, portanto, o que eu tinha era. Também tinha, olha, WWE, adorava jogar isso. Era dos antigos, mesmo dos antigos. Which one? Were you a SmackDown versus Raw person? Yeah, sim, era Which desses. one? There are many versions. Era das primeiras. É aquela que tinha o Vince McMahon, tinha as duas partes. Não, agora vais ali ao armário só para ver onde é que aquilo está, que eu não lembro. I'm not gonna check it. Espera aí, se calhar até te consigo encontrar aqui. Não, rola. É aquela que tinha o Vince Espera, McMahon. WWE versus Raw. SmackDown versus Raw. Whatever, you got my point. Este. Yeah, that's it. Esse é o 2007. Tinha este. Tinha 2007. O original deles todos está aí mesmo, é o Vince McMahon com 2 olhos diferentes. He looks like a woman on his period. On her period. I mean, yeah, he's pretty busy, honestly. No, man, he needs to chill. He needs a chill pill. Anywho. Tu tinhas Katamari, mas isso foi muito mais para a frente que eu consegui o Katamari para PlayStation 2. Não, nunca consegui esse, mentira. Esse foi para PlayStation 3, na esperança que alguma vez conseguisse arranjar uma PlayStation 3, que encontrei aquilo. E eu sempre apaixonei-me por Katamari. Só que eu nunca tive possibilidades para arranjar uma 3, então olha, fiquei-se com aquilo só mesmo porque why not? Um dia, talvez. Tinha Narutos, quase todos. Não, Naruto. PS2 Games. Deixa lá ver qual é que eu tinha. Já, está aqui. Portanto, os únicos que consegui foi este, não. Não, este foi este. O Uzumaki Chronicles, o Ultimate Ninja 3, o Ultimate Ninja 4 e o Ultimate Ninja 5. Não, mentira. Só foram estes 3. Os Ultimate 1, 2, 3 e 5. 3, 4, 5, já não sei ler. Eu tinha o 3 e o 5. Esse sempre foi estes 3. Estes nunca os consegui ter, mas estes sim. Estes foram os primeiros que eu consegui. Depois. Qual eram os outros? Pois eu não me lembro do resto da coleção, mas pronto, foi assim uma consola que eu tinha aquele apego para aqueles jogos, mais porque era o meu entretenimento e eu gostava de sempre ver a televisão grande com os joguitos todos. Chega uma altura em que tinha com a faculdade e isso tudo e a vontade para jogar Playstations e isso tudo foi assim um bocadinho para o meh. Fast forward for now, assim que obtive a Switch, digamos que a minha obsessão foi Zelda Breath of the Wild. Depois de tantos anos sem jogar consolas assim pequenitas, a minha primeira foi a Switch Lite amarela, que era em honra do meu Game Boy amarelo quando ele fritou a pipoca. Antes de eu ter a Switch por acaso, entre a minha PS4 e eu perder a maioria das minhas consolas, inclusive as portáteis, eu entrei mais para o mundo de PC Gaming, graças ao Malone. Quando ele disse-me que eu podia procurar uns jogos na Steam e se não quisesse gastar demasiado dinheiro, podia ver os jogos craqueados. Sim, quem é que não vê alguma vez uns jogos craqueados? Don't tell me, don't come to me throwing stones saying you do not craqueate games. Pois, quando eu conheci o Malone, o Luís e uma certa outra pessoa, também conheci o Lycan, que é um youtuber português cá de Portugal, que ele é bem fixe. E ele é grande fã de Toho, que é uma série de shoot-em-ups japoneses conhecido por ter personagens fofinhas e músicas bem famosas. E uma delas, que é a personagem favorita dele, é uma maid com um gimmick de time stop, que atira facas. Oh my god, já sei qual é. A Sakuya. Yeah. Eu sei esse jogo, eu acho que já joguei esse. E agora? Porque a piada é dizer Tamando! Cada vez que se fazia o summon dessa gaja. E agora, recentemente no Steam, saiu um jogo de Toho, Metroidvania, Oh meu Deus.
com a Sakuya como personagem principal. E era um tributo direto ao Castlevania Symphony of the Night, que era o original que revolucionou os jogos Metroidvania da maneira como é. Tipo Exploration. Non-linear exploration games like Metroid. I call those pain in the ass to deal with. I love them. I know you do. That's why I keep them for you. And that game is called Touhou Luna Nights. And it is to my delight that I discovered that Touhou Luna Nights was also on Switch. And from there I also discovered that so were many, many former Steam exclusive games. When Switch decided, hey, I'm gonna keep also Steam stuff, and they're like, what? Yeah, just to flip Sony off. Don't say that. No, it feels like that was it. Sony was not. The PlayStation Store was not very exclusive. Some games on the Steam were not available for PlayStation 4. And the few that were had extra DLCs and stuff, and were very buggy. So, and then Nintendo decided, how about we stand a little bit up to them? Try to do what they couldn't. Or at least that's what I'm feeling. Need copetum. I let you copetum first. Sorry, como é que é? Be free. Então, no meu caso, o que é que eu posso dizer? Quando eu comecei a ter a Switch e a ver certos jogos, por exemplo, havia alguns jogos que já nem sabia da existência deles. De repente vejo a Nintendo Switch com esses jogos antigos, de antigamente, do Game Boy Color e essas companhias limitadas, e assim, I forgot half of these things. Mas por acaso até foi bom, porque voltou-me um bocado os momentos bons da infância. Por exemplo, o Final Fantasy tenho um grande apego por esse. Porque esse em particular era um dos quais eu passava muito tempo com os meus avós, quando era miúda. Era uma coisa para mim que eu passava muito bem. A parte engraçada é que eu, assim... Não sei o que eu estou a fazer. Deixa-me só tirar isto aqui. Eu passei mais metade da minha infância e adolescência com os meus avós. E nas férias com eles. E então, engraçado, há certos jogos que associam muito a esses bons tempos. Principalmente Final Fantasy, que era como se fossem mundos alternativos. Então, ligou-se uma coisa útil ou agradável e era assim que eu passava muito mais metade do meu tempo. Convivi com eles e depois, quando estávamos mais sossegados, eu punha-me a jogar. E punha-me a lembrar também bons momentos da minha vida. Acho que a única coisa que eu pego com os jogos é realmente os melhores tempos da minha infância. E adolescência. É engraçado, os meus temas de jogos ultimamente têm a ver com cenas de espiritualidade. Meaning, por exemplo, Cozy Grove. Estou numa ilha em que mais metade dos personagens já está tudo morto. E então uma pessoa vai ter que ir descobrindo pedaços do passado de cada um e vai começando a ter assim um bocado perspectivas da vida que não estava à espera de ter. Outro que eu também tenho, Spiritfarer. Uma pessoa, eu digo, eu tenho temas muito estranhos. Spiritfarer, uma miúda chamada Stella, vai fazer o papel do Caronte, que é encaminhar as almas para o outro lado. Neste caso, uma pessoa vamos descobrindo o passado desses personagens, vamos fazer com que eles encarem essas situações e finalmente tenham as coisas resolvidas antes de acordar ou de passar para o outro lado da vida. Outro, por exemplo, de aventura daqueles open world, o Zelda Breath of the Wild. Tudo isto gosto de ter jogos que me obriguem a pensar um bocadinho em perspectivas diferentes de vida. Um que também fazia um bocado isso e está a fazer agora 7 anos é Undertale. Toby Fox fez um excelente trabalho em criar Undertale, pelo menos esse eu percebo muito bem aquela sensação de apesar de tudo és tu, que é a frase que eles dizem.
Despite... mas ok? Deixa lá ver a frase em inglês que eu estou-me a tentar, peraí. Despite... Acho que é isto. Yeah, despite everything, it's still you. E depois há certos fanarts, e a pessoa está uma que é... já encontrei. Que há uma... Oops, that is not what I wanted to do. Eu vi uma imagem em que supostamente temos uma fresca, ou alguém fez uma ilustração muito bonita. Um bocadinho triste, ao mesmo tempo bonita, que é da fresca, ou fresca, não sei. Acho que é não binário, mas pronto. Esse personagem está a olhar para o espelho e está todo espancado, e ele diz mesmo lá na frase: Despite everything, it's still you. Ou seja, apesar de toda a pancada que uma pessoa levou na vida, apesar de tudo o que aconteceu, a pessoa continua a ser a mesma, só com um bocadinho mais resiliente e isso tudo. E isso levou-me a uns bons tempos de situações pessoais que realmente foram um bocado puxadas. E realmente fez-me pensar muito de certas coisas que me aconteceram. Foram o que me tornaram ainda mais forte. Foram coisas que me ajudaram a compreender muita coisa na minha vida. E eu gosto desse tipo de jogos. Gosto muito daqueles tipos de jogos que realmente me fazem questionar muita coisa. Fazem bem. Realmente eu sinto que esses jogos me fazem bem, de obrigar a pensar, ter uma perspectiva diferente. Talvez fazer um bocadinho mais sentido numa situação que não parecia ter sentido. Coisas assim. Portanto, eu vou para situações um bocadinho mais pesadas, enquanto o Ricardo é mais fight e eu sou mais mine and heart, I guess, digamos assim. Mas apesar de ele também ser um bocadinho mine and heart. Não, ele é mine and heart. O outro tipo de jogos. Gosto daqueles em que eu estou com calma a criar as minhas coisas, por exemplo, Minecraft, eu adoro esse tipo de jogos. Eu sei que é um bocadinho a old school. Eu gosto de old school. Gosto desses jogos porque obriga-me a relaxar. Coisa que hoje eu não sei o que é que isso é. It's unknown to my nature. I don't know how to rest. Não estou a brincar. Eu tenho um problema de I don't know how to chill down. Isso muitas vezes vocês ouvem o Ricardo dizer stop and breathe. It's normal because I don't know how to stop and breathe. E então... é assim uma mistura interessante de temas. Entre coisas que me fazem pensar e outras que já são mais para relaxar um bocadinho a cabeça. Apesar de eu não saber muito o que é relaxar a cabeça, I am not the master of doing that. I'm just a master of not knowing how to chill. Deixa-me só ver uma coisa aqui. Nem tenho a switch para ver aqui uma coisa. Para ver qual é a lista que eu tenho. Já deve estar tudo carregado. Deixa-me lá ver. Deixa eu tentar desligar. Ok. Deixa-me só. Não, chacho. Ok. Depois tenho cenas assim meio... não sei como é que explicar. Meio alternativas. Neste caso é um behind the frame em que uma pessoa está a pintar um quadro. Eu identifico-me sendo eu o ilustrador e cinema de animação. Identifiquei-me. Estamos a ver o que é que cada pintura significa e o que é que aquilo está a falar sobre a vida dela. Child of Light é uma aventura que também para o mundo dos espíritos, which is kind of funny. Outro exemplo. Dead Cells é um bocado Metroidvania, mas com muita piada. Darksiders tem um bocadinho aquela cena de mitologias, que eu gosto imenso, e partes bíblicas. Cult of the Lamb, que é a coisa mais mindfuckerite possível, mas é a coisa mais fofa. Darksiders. Yes, eu estou a falar disso. I'm back. Felix the Reaper, mais uma vez coisas sobre morte, mas isto é uma coisa fofa. É por isso que eu digo, I have issues. E o narrador é o Patrick Stewart. Yay! Picard. Jean-Luc Picard. Não, Luc Picard. Picard, pronto, é mais fácil de dizer. Depois tenho aqui muita coisa sobre mitologia, que eu adoro a mitologia, principalmente grega. O amor em termos de mitologia é a grega. Depois temos Little Nightmares. I forgot I had that one. Katamari Reroll, que depois comecei a ver certos sim, eu consegui finalmente o Mario Reroll, que eu adorei tanto, fiquei tão feliz. I hope you're not mad. I may finish this without even touching that sauce. No, you're gonna put the sauce. Eat the sauce. I don't feel like
I will thank you to drink it. Não, não sou vontade, estou a brincar contigo, estou a brincar. Ni no Kuni é Ghibli só em jogo. O Blitz é como se fossem criaturas, é como se fossem Pokémons, mas coisas mais fofas para passear connosco. E em vez de andarem a pancada à torta e direito, são mais a dançar para ganhar lutas. Ori, que é assim coisa de fantasia. Portanto, eu tenho aqui uma mistura interessante. Mario, Super Mario. Está ligado? Hã? Está ligado? Hã? Está ligado? O que é que eu vou ler? Está ligado. Ou não? Está ligado, está. Sobre Mario, Super Mario, esse é um bocado bittersweet. Porquê? Eu na altura não me lembro bem se foi um familiar meu ou foi amigos de um familiar. Nunca soube essa parte que eu era muito miúda para me lembrar. Mas isso foi muito bittersweet. Na altura era o Mario 64, na Nintendo 64. E eu achei piada. Eu não estou a brincar que eu tinha assim um certo amor por Super Mario. E queria experimentar. Digamos que aquela pessoa em questão, cujo nome nem sequer me lembro, foi um linguistazinho da Chacha. E eu fiquei durante muitos anos já uma vez experimentar aquele jogo. Por acaso era esse que eu queria pedir para depois jogarmos. O Super Mario 64. Repete? Eu esqueci-me. Como é que era um... Olha, não me lembro qual era a minha password. Eu não estou a brincar, não estou a lembrar da minha password para Nintendo. You're serious? Honey, help, eu não me lembro da password. A minha? A minha password. M Durana 1 asterisco. Dude, seriously? Online? Why did you call it? Well, it doesn't matter. Agora vou ter que mudá-lo, portanto não há stress. Esquece. Just forget about it. I'm gonna switch it later. Mas agora não está com o para isso. Anyways. Não está a dar. Olha, tão verdade que já nem é essa verdadeira. Mas pronto, doesn't matter. Agora já não vou estar a ir buscar lá. Thanks for telling half of the world my freaking password. Agora vou ter que mudá-la. Anyways. Também podes cortar coisas em post, não? Não posso, infelizmente. I wish, mas eu não posso. Anywho. E então essa pessoa destruiu muito aquela hipótese na altura de conseguir jogar aquilo. E também fez um bocadinho sentir like shit, but, you know. Usual bullshit, infelizmente. Não, mas que jogo, amor? Super Mario 64. Super Mario 64. Eu nunca joguei esse. E é Vamos ter de ver no CX se há o All Stars Collection. Não há. Esse infelizmente. Não ouvimos. Não interessa, esse não. Eu vou esperar para a próxima vez que ele fica online, estás a perceber? Há coisas que agora não sei se posso tirar. E agora vai ser de tentar perceber onde é que eu posso tirar essa cena. Eu não sei como é que se tira certas coisas, mas está bem. Bom, anyways, também como estamos aqui um bocadinho abandonados, acho que ninguém se vai dar o trabalho de ir buscar isto. Anyway. No meio disso tudo foi uma coisa que me sempre irritou, porque esse jogo eu quis experimentar, depois fiquei com aquela coisa e agora de repente, passados uns anos, consegui certos jogos do Super Mario and I have no regrets. É mesmo aquela vibe que eu gostava mesmo de experimentar. E foi uma coisa que me deixou muito alegre, realmente um jogo que me deixou extremamente feliz, even though it's the most ridiculous thing ever. Mas também eu tenho um bom gameplay. O outro também gosto. Que eu tenho em Switch. Um que eu tenho muito gosto em tê-lo. É Okami. Okami também tem a ver com a cultura japonesa. E com alguns dos personagens como é que eu explico? Sim, tem a ver com personagens japoneses. Tem a ver com cultura japonesa. Sim, em geral é cultura japonesa.
ver com a mitologia e com, principalmente com a Amaterasu, que é uma das minhas divindades preferidas. Uma das, que eu tenho várias, mas essa é das principais, são do Japão. Because she's a wolf, and she's pretty, and she likes the sun, and she shines like 1,000 suns. E aparentemente... Praise the sun, indeed. Yes, praise the sun. Portanto, quando estamos naqueles dias que we need sun, we need sustenance. Mas pronto. Bom, pessoal, daqui a 4 minutos vamos dar o asa. Claro que é normal, eu tenho sempre as coisas incompletas, porque para não ficar muito secante, nós fazemos sempre esse sistema. Só quero ver como é que eu posso ajeitar esta perna, que este bicho está com a perna muito esquisita. Portanto, não, eu vou ter que dar o base já, porque se daqui a nada vou cair de podre. Portanto, pessoal, foi bom hoje, foi muito bom hoje estarmos aqui todos. Amanhã ou depois da manhã falamos mais. Portanto, por hoje, Matt Dolphin e a Ricky Esteves dizemos bye bye!